em temperaturas mais elevadas. Em 1986, dois suíços, Alex Müller e Georg Bednorz, descobriram uma cerâmica que podia se tornar supercondutora a 238 graus Celsius abaixo de zero. Com essa descoberta, ganharam o prêmio Nobel. Alguns meses depois, uma equipe americana conseguiu obter uma cerâmica com temperatura crítica de 150 graus Celsius negativos. Foi uma vitória, pois essa temperatura pode ser alcançada com nitrogênio líquido, produto que não é mais caro que o leite. O fato de os supercondutores terem resistência elétrica nula permite inúmeras aplicações. Essa propriedade permite, por exemplo, que a partir desses materiais se possa gerar campos magnéticos intensos. Os supercondutores já estão sendo utilizados em certos aparelhos médicos de imagens, onde esses campos magnéticos são indispensáveis. Supercondutores também podem ser usados no armazenamento de eletricidade. Ela nunca se perde quando é induzida num disco supercondutor. Um disco de 3 metros de diâmetro pode armazenar cerca de 100 kWh, o suficiente para garantir o aquecimento de uma casa de família média durante 24 horas no inverno. Por outro lado, a propriedade de não serem penetrados por campos magnéticos pode eventualmente permitir a fabricação de dispositivos de proteção para os passageiros nos trens cuja fonte de propulsão são os supercondutores. Os campos magnéticos intensos produzidos pelos supercondutores possuem ainda uma outra aplicação: a propulsão magnética. Imagine um trem sem rodas e sem atrito, um trem ultra-rápido que surfa acima dos trilhos. Isto é possível, e os japoneses até já fabricaram um protótipo. Idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro. Em que idade estamos atualmente? Do plexiglass? Do isopor? Do nylon? A resposta não é simples. Você sabe quais são os materiais mais utilizados hoje em dia? O primeiro é a madeira. Sim, um dos materiais mais antigos do mundo e que ainda não dispensamos. Depois vem o concreto. Em toda parte existem areeiros e pedreiras. E o processo de fabricação é simples. O Império Romano já possuía a receita de concreto capaz de endurecer sob a água. Mas o material rei dos tempos modernos é o aço. Nos países industrializados, ele representa a riqueza, a força militar, a expansão industrial. Mas a produção do aço é muito cara. Exatamente por isso, seu maior rival é o plástico. Sim, o plástico. Embora seja um derivado do petróleo, o custo da sua produção é inferior à produção do aço. Atualmente, o plástico é quase tão consumido quanto o aço. Os primeiros plásticos eram semissintéticos. Pequenas quantidades podiam ser fabricadas a partir de resíduos de algodão, cânfora e óleo de castor. Assim, com os plásticos sintéticos derivados do petróleo, esses materiais alcançaram a popularidade somente nos dias de hoje. Em 1858, surge o primeiro objeto de plástico, uma bola de bilhar. Depois, os objetos de plástico se multiplicaram tanto que hoje seria impossível fazer uma lista completa. Os plásticos estão em todo lugar. Em menos de 120 anos, eles conquistaram o planeta e são mais consumidos do que qualquer outro material. Mas o que é exatamente um plástico? Tudo começa com o petróleo. O petróleo é uma mistura complexa de várias moléculas, constituídas principalmente de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O primeiro passo na criação dos plásticos é a seleção de algumas moléculas de petróleo através de diversos processos químicos e físicos. Essas moléculas são quebradas para produzirem outras menores, chamadas monômeros. A reunião de uma grande quantidade de um mesmo monômero pode formar uma longa cadeia chamada polímero.
polietileno, por exemplo, é um plástico de uso corrente encontrado em embalagens e inúmeros recipientes. O polipropileno é um composto de propileno, uma molécula formada por 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênio. Existe uma variedade quase infinita de polímeros. Conforme a natureza dos monômeros, a maneira como são reunidos e a forma de combinação das longas cadeias, é possível obter polímeros com as mais diversas propriedades. Inclusive polímeros sob medida para uma aplicação precisa. É possível, por exemplo, a criação de plásticos com resistência mecânica maior que a dos metais. Basta acrescentar uma substância que não seja um polímero, mantendo uma boa adesão entre as moléculas. O composto obtido tem grande rigidez e é dotado de uma resistência mecânica que pode ultrapassar a dos metais. Também é possível obter plásticos resistentes a altas temperaturas, inclusive superiores a 350 graus Celsius. Na realidade, o plástico é um material de 1000 faces, um mutante capaz de se adaptar a todas as exigências da vida moderna. Este é o motivo de seu incrível sucesso. Tudo parece simples para os plásticos. Eles sempre foram considerados isolantes de eletricidade, mas hoje é possível transformá-los em condutores pelo acréscimo de mercúrio ou em semicondutores adicionando negro de carbono. Podemos até obter plásticos mais condutores que o cobre, um dos melhores condutores de eletricidade que existem. A vantagem desses polímeros é que eles possuem tanto as propriedades condutoras dos metais, como as propriedades específicas dos plásticos, ou seja, a leveza e a resistência à corrosão. Em pouco tempo, eles poderiam substituir o cobre nos circuitos elétricos de aparelhos que precisam ser leves, como os aviões e os foguetes. Nervos artificiais feitos de polímeros condutores poderiam ser implantados no corpo humano. Ao contrário do cobre, esses polímeros teriam a vantagem de não serem atacados pelos mecanismos naturais de defesa dos organismos vivos. Outro futuro para os plásticos pode estar nas misturas de polímeros. O princípio dessas misturas é simples. Se um polímero não reúne sozinho todas as propriedades desejadas, por que não misturá-lo